Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Eduardo Passo, eu sou cirurgião plástico. Venho aqui tentar esclarecer algumas dúvidas referentes a temas de cirurgia plástica. O objetivo realmente é ajudar as pacientes a terem alguma informação já antes de virem no consultório do cirurgião plástico. Porque as informações que eu vou passar não são apenas informações teóricas, são informações práticas que a gente vai adquirindo com o tempo, com a experiência. O tema que eu vou abordar hoje é cirurgia estética das mamas. Justamente é o primeiro tema por ser o tema mais procurado, por ser o tipo de cirurgia mais procurado. Não, quando eu falo disso, eu não falo apenas de implantes mamários, mas sim de cirurgia na mama nas mamas de uma maneira geral. Porque a cirurgia das mamas ela pode ter objetivo de aumento, de redução, de suspensão, e cada uma delas tem as suas particularidades. Alguns conceitos básicos a gente tem que entender. A mama é um tecido mole. Claro que conforme a genética e conforme os cuidados durante a vida, gestações, aquilo que for acontecer com a mama da paciente durante a vida, tanto o contorno quanto a qualidade do tecido ele vai sendo alterado. Mas de qualquer maneira, mesmo aquelas pacientes que têm mamas firmes, bem glandulares, pacientes jovens com mamas firmes, glandulares, pele firme, sem estrias, o tecido ele é mole. Então, quando a gente fala na colocação de um implante por cima do músculo, obviamente esse tecido não vai dar uma sustentação tão boa, consequentemente a ação da gravidade vai ser muito maior e vai influenciar muito mais no contorno das mamas. Cirurgias mais simples, como apenas colocação de implantes de mamas, elas promovem apenas cicatrizes pequenas. Cicatrizes maiores, onde a gente tem que fazer a redução, suspensão, onde tem que reposicionar a areola do mamilo, onde a gente tem que tirar a pele, tirar tecido mamário, inevitavelmente vão produzir mais cicatrizes. Normalmente aquela clássica cicatriz em T invertido ou em âncora, que a gente chama, que é aquela cicatriz ao redor da areola, no polo inferior vertical e no sulco mamário. A experiência me mostrou que toda paciente que deseja chegar no melhor resultado para a sua realidade, precisa ter um par de implantes mamários. Porque justamente a maior procura é por um colo bonito, exuberante, a mama arredondada. Não que seja obrigatória a colocação, não é, a questão é muito individual. Agora, com certeza a presença dos implantes vai trazer um contorno mais exuberante. Quando a paciente deseja apenas realmente reduzir, diminuir o peso das mamas, ou mesmo utilizar o tecido que já tenha uma mama, por exemplo, mamas de tamanho médio, a paciente é satisfeita com o tamanho, com o volume, só não com o contorno, pode ser feito a cirurgia sem a presença dos implantes, porém a ação da gravidade vai agir muito mais e a perda do resultado será muito maior. Naturalmente, com o tempo, obviamente, a ação da gravidade, o envelhecimento, alterações irão acontecer. Porém, algumas características individuais, que vão influenciar, mas algumas estruturas, que a gente utiliza estrategicamente podem trazer um melhor resultado a médio e longo prazo. Principalmente no caso da colocação dos implantes mamários, onde a colocação por cima do músculo, como eu já havia falado, vai trazer tanto uma cobertura insuficiente, uma cobertura menor na parte superior da mama e na parte interna das mamas para o implante, como também vai trazer menos sustentação. A musculatura, ela traz uma cobertura maior, dando resultado mais natural, porém mantendo aquele colo bonito e exuberante, e também vai ser muito importante na sustentação do peso dos implantes contra a ação da gravidade. Quando se colocam implantes totalmente por baixo do músculo, a gente corre um risco de o implante ficar preso no polo superior das mamas e a mama acabar escorrendo por cima desse implante, que é o que a gente chama de sinal de dupla bolha. Então, por isso, e também por se tratar de uma técnica de recuperação rápida, hoje a técnica mais utilizada é a chamada dual plane, onde o músculo vai cobrir parcialmente o implante, na parte superior e medial e interna, e vai deixar a porção inferior da mama e um pouco da lateral da mama sem cobertura, justamente para permitir o contato dos implantes com o tecido mamário
e preencher e distribuir, consequentemente erguendo as mamas. Então, em casos onde a paciente tem mamas de tamanho pequeno, até médio, com pequena flacidez, nessa técnica dual plane, a gente já consegue obter um bom resultado. Então, inclusive, né, essa técnica é a técnica que hoje é muito falada, de recuperação rápida, que você pode erguer os braços no primeiro dia, justamente por manter uma alça de sustentação muscular e diminuir a tensão, consequentemente, na linha de sutura, na área onde existe a cicatriz. Falando especificamente do aumento das mamas, existem algumas técnicas, cada qual com seu benefício. Nada é perfeito, nada vai ser isento de prós e contras. Porém, sem dúvida alguma, a experiência me mostrou que a técnica chamada dual plane, que é hoje a técnica mais adequada que existe no mundo, desenvolvida pelo John Tabets, que é um cirurgião plástico norte-americano, é a que vai trazer os melhores resultados, tanto a médio quanto a longo prazo. A curto prazo, quando a gente fala aí nas primeiras semanas, o implante fica realmente um pouco mais preso no polo superior, mas a partir de um mês para frente, sem dúvida alguma, o resultado é superior à colocação por cima do músculo ou mesmo totalmente por baixo do músculo. Então é importante entender que a mama, por ser um tecido mole aderido na caixa torácica, ela não vai dar uma sustentação muito boa para o peso dos implantes. O músculo que a gente utiliza nessa cirurgia é o músculo peitoral maior, então ele é uma estrutura firme, aderida em osso, e que, se utilizado para cobrir completamente ou quase completamente o implante, pode acabar prendendo demais no polo superior o implante e criando uma separação entre mama e implante mamário, o que vai muitas vezes, principalmente quando a paciente já tiver algum grau de flacidez ou que possa vir a gerar com o passar do tempo esse grau de flacidez, faz com que a mama possa escorrer por cima do implante e consequentemente gerar uma deformidade em dupla bolha, né? Nós chamamos essa deformidade de dupla bolha, esteticamente não é bacana. Colocando então o implante por cima do músculo peitoral maior, a tendência é do implante e da própria mama migrarem para baixo. Não adianta a gente colocar um implante aderente, como muitas pessoas falam, né, com textura macrotexturizada, que seriam implantes de poliuretano ou alguns tipos de implantes texturizados. Porque não é o implante que vai segurar a mama, e sim a mama que vai segurar o implante. Então é muito importante ter esse tipo de consciência, esse tipo de entendimento na hora de se submeter a uma cirurgia. Com certeza, a melhor técnica que existe é a dual plane, que consiste justamente na cobertura parcial dos implantes pela musculatura. Ele vai manter uma alça de sustentação, consequentemente vai diminuir o impacto do peso do implante pela ação da gravidade, vai consequentemente trazer menor tensão sobre as cicatrizes da mama e vai permitir um encaixe melhor do implante na mama, o que vai trazer um encaixe do implante no polo inferior, que é justamente onde se concentra a maior parte do tecido mamário. Então, acaba preenchendo, distribuindo e inclusive ajudando a erguer. Então, nos casos onde a paciente tem uma flacidez pequena, mamas pequenas ou até médias com pequena flacidez, essa técnica já é o suficiente sem a necessidade da retirada de pele e tecido mamário.